primeira coisa que eu digo sempre o tema de meio ambiente, ele é um tema que pertence a todos. Acabou sendo capturado, em alguns casos, pela esquerda, mas o tema meio ambiente é de todo mundo. Mas o que acontece com a Amazônia, Eduardo? A Amazônia foi deixada para trás, né? 20, 30 anos de governo de esquerda deixaram os 23 milhões de brasileiros na miséria. A Amazônia Legal são 5 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. A Europa toda cabe dentro da Amazônia. Metade dos Estados Unidos cabe dentro da Amazônia. Nós temos o Código Florestal, que fala-se muito do Brasil, e o Brasil que não respeita, e o Brasil isso. Nenhum desses países que aponta o dedo para nós tem uma norma nem sequer parecida com o Código Florestal. Por que falam tanto da agenda da bioeconomia e não puseram a agenda da bioeconomia de pé? Nós temos 85% de energia renovável no Brasil, hidráulica, eólica, solar e biomassa, por exemplo, o bagaço da cana. Já os outros países da OCDE, inclusive os europeus, 14%. É fato que o óleo que chegou no Nordeste brasileiro é um óleo extraído de poços da Venezuela. E a Venezuela não tem controle sobre o óleo que sai do seu país, porque o regime comunista faliu o país, quebrou toda a organização estatal e aquilo lá não tem praticamente controle nenhum. O direito de legítima defesa, de ter arma para se defender, seja na sua propriedade rural, na cidade, é um direito sagrado, porque é inerente ao direito de legítima defesa da sua própria vida. Se você não tem meios para se defender, como é que você vai se defender? Brasília, a cidade que determina o rumo dos 210 milhões de brasileiros. Um lugar que desperta desconfiança em muita gente, e não é sem razão. Você sabe do que eu estou falando. Mas nos últimos tempos, o Brasil está começando a mudar. E goste ou não, essa mudança passa por aqui. Em uma era de fake news, onde a credibilidade da grande mídia se destrói a cada dia, o cidadão quer conhecer de perto a verdadeira revolução que vem ocorrendo em nosso país. Políticos, artistas, ativistas, personalidades de diversos setores que impactam a vida do povo brasileiro vão estar aqui. E você vai conhecer a verdade, descobrindo o que o Brasil precisa saber. Fala pessoal, Brasil Precisa Saber tá com muita satisfação recebendo aqui uma pessoa que, na minha opinião, é referência na área dele. É o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Como é que tá, ministro? Tudo bem? Tudo bem, Eduardo. Tranquilo? Ricardo, fala para o público aqui, que porventura não conhece o senhor, um pouquinho da sua trajetória e como é que você entrou no governo Bolsonaro. Bom, eu sou advogado, né? Fui secretário de Meio Ambiente no estado de São Paulo, fui secretário particular do governador, advoguei minha vida inteira e sempre gostei muito de política. Quando seu pai foi candidato a presidente, levantou todo o movimento liberal, os conservadores, a direita no Brasil, finalmente teve um candidato à altura. Eu fui candidato a deputado federal, fiquei na primeira suplência, e aí, no final das eleições, o pessoal do setor produtivo, indústria, o setor do agronegócio, vários setores, sugeriram, que naquela época seu pai tinha considerado a hipótese de extinguir ou não o Ministério do Meio Ambiente, sugeriram, olha, não extingue, tem aqui uma pessoa que vai alinhar bem com o que ele pensa. E aí nós nos aproximamos. Porque na verdade o Ministério do Meio Ambiente sempre foi visto aqui como uma área de radicais, aquele pessoal até com o apelido carinhoso de ecochato, qualquer coisa travava a obra, embargava o progresso, não gerava emprego lá na ponta, enfim. E aí vem a primeira pergunta. O que é que mudou dos ministérios do meio ambiente anteriores ao do senhor, que agora conduz a pasta? Bom, a primeira coisa que eu digo sempre o tema de meio ambiente, ele é um tema que pertence a todos. Acabou sendo capturado, em alguns casos, pela esquerda, mas o tema meio ambiente é de todo mundo. É de quem é do sul, do sudeste, do norte, do nordeste, do centro-oeste, de direita, de esquerda, liberais, conservadores, enfim. É um tema de todos. Qual é a grande diferença? A grande diferença está em como você preserva o meio ambiente. Nós, liberais, que temos uma visão de respeito ao direito de propriedade, temos uma visão de respeito a quem empreende, né, a quem toma risco, etc., temos a tendência natural de colocar regras de mercado, inclusive para preservação ambiental. Quando que a esquerda, historicamente, é assistencialismo, é distribuição de dinheiro do contribuinte para gente ligadas a eles politicamente. São projetos que muitas vezes não têm resultado prático, mas são colocados em marcha por uma questão só do politicamente correto. Nós não. É meta, é prazo,
é colocar uma sistemática, respeitar as pessoas, quem produz, né, o direito de propriedade. Então, qual é a grande diferença deles para nós que eu vejo? Nós temos uma maneira de enxergar a questão ambiental que valoriza tanto ou mais do que eles, mas nós temos um caminho para chegar lá que respeita todas essas condições de mercado, de livre iniciativa e de direito de propriedade. E aí agora falando do tema mais sensível, a Amazônia. O que está acontecendo com a Amazônia? Está pegando, não está pegando fogo? Estamos na época de seca? Tem o risco real de um boicote dos europeus? Enfim, como é que está hoje em dia a questão da Amazônia vamos dizer assim, na comunidade internacional, vai? Bom, primeiro lembrar que as questões sazonais acontecem todos os anos, até por isso que são questões sazonais. Então nós estamos no período seco, mais fogo esse ano lá no Pantanal. Ano passado nós tivemos na borda da Amazônia uma série de focos de incêndio, que é diferente de queimadas, são critérios técnicos que diferem. Mas o que acontece com a Amazônia, Eduardo? A Amazônia foi deixada para trás, né? 20, 30 anos de governo de esquerda deixaram os 23 milhões de brasileiros na miséria. É a região mais rica do Brasil, a região mais rica em termos de recursos naturais, ouro, diamante, cassiterita, recursos florestais, biodiversidade, água doce, tudo tem na Amazônia. Então a região mais rica do Brasil, com uma população que tem o pior índice de desenvolvimento humano. O pior IDH do Brasil está na Amazônia. Eu achava que era o Nordeste. É pior do que o Nordeste. Então, veja só, vários ministros, inclusive que vêm da Amazônia, que sentaram aqui nessa cadeira de meio ambiente, não cuidaram das pessoas da Amazônia, do ser humano na Amazônia. E aí o que acontece? Uma pessoa que foi deixada para trás, sem oportunidade de emprego e renda, sem um nível de prosperidade econômica, aqui eu lembro até aquela frase que o Paulo Guedes usou, e o pessoal explorou muito contra ele, mas ele disse a verdade lá em Davos, no ano passado. Ele falou, olha, o pior inimigo do meio ambiente é a miséria, é a pobreza. E é o que acontece na Amazônia. As pessoas acabam sendo cooptadas por atividades ilegais, vão trabalhar em atividades ilegais porque não têm oportunidade de fazer as coisas corretamente. Então o nosso desafio é preservar a Amazônia através do desenvolvimento econômico sustentável, criar oportunidade para essas pessoas, fazer regularização fundiária e não ficar rotulando a regularização fundiária de MP da grilagem ou coisa que o valha. Fazer também o zoneamento econômico-ecológico, para você saber, uma espécie de plano diretor da Amazônia, saber o que tem de recurso lá, como é que você utiliza, como é que expande eventualmente a infraestrutura, como é que cuida das cidades, o pagamento pelos serviços ambientais, ou seja, remunerar quem faz as coisas direito. Nós fizemos no governo, o governo do seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, colocou de pé o programa Floresta Mais, de pagamento pelos serviços ambientais, que é remunerar quem faz as coisas direito e não apenas fiscalizar. A agenda da bioeconomia, que é dar valor à biodiversidade da Amazônia, de novo, por que falam tanto da agenda da bioeconomia e não puseram a agenda da bioeconomia de pé? Por uma questão simples, porque não acreditam, não souberam atrair o capital privado, apoiar o pequeno empreendedor, né, financiar. O governo do presidente Jair Bolsonaro colocou de pé o Biodiversity Fund, com o USAID dos Estados Unidos, administrado pelo Altilia, 100 milhões de dólares para financiar pequenos empreendedores, mas não se trata de dar o dinheiro. Não estamos falando de filantropia, nós estamos falando de apoio ao empreendedor. Então, juros subsidiado, linhas com financiamento alongado, né? Você tem aí carência, mas por pequeno empreendedor que trabalha com a biodiversidade da Amazônia, poder investir no seu negócio, gerar emprego e com isso você melhorar a qualidade de vida da Amazônia como um todo. Isso sem falar no crédito de carbono de origem florestal, que fala-se muito de Acordo de Paris, mas quando o Brasil tenta vender o seu crédito de carbono em razão da floresta amazônica, que é super importante, a gente tem um mercado fechado em razão desse protecionismo que acontece lá. E diga-se de passagem, quantos por cento da Amazônia são preservados? Mais de 80%? 84% da Amazônia está preservada na sua vegetação primária, original. 66% da vegetação nativa brasileira. Será que algum desses países envolvidos tem alguma coisa similar ou próxima a isso? Não tem. Nós temos o Código Florestal, que fala-se muito do Brasil, e o Brasil que não respeita, e o Brasil isso. Nenhum desses países que aponta o dedo para nós tem uma norma nem sequer parecida com o Código Florestal, que impõe, dentre outras coisas, a reserva legal, que você não pode mexer da sua propriedade, de 80% na Amazônia, de 35% no Cerrado
e de 20% nos outros biomas. Nenhum país tem um código florestal. Isso aí tem que explicar para o estrangeiro. Vamos falar para o francês aqui. O francês, vamos supor que ele tem uma terra aqui no Brasil. Vamos lá. Ele mora com a brasileira, casou, tem a terra aqui no Brasil e está dentro da região amazônica. Quando saiu o Código Florestal, então, a partir daquele momento, 80% da terra dele tem que ser preservada. É isso? O Código Florestal. E ele foi indenizado? Não foi. Por isso, essa é a grande discussão. Primeiro, você tem o Código Florestal de 2012 e que colocou o marco temporal da lei 2008, ou seja, quem fez supressão de vegetação, né, tirou a vegetação para produzir, etc., até 2008, de acordo com a lei vigente na época, terá reconhecida a chamada área consolidada. Agora, pós 2008, que é o que o Código de 2012 prevê, se você tem 80% da tua propriedade, você não pode mexer nela. Primeiro tem que ser propriedade mesmo. Daí a importância da regularização fundiária. Se o sujeito não é dono da propriedade, como é que faz? Depois, ele tem que receber alguma coisa por isso. Razão pela qual nós criamos o pagamento pelos serviços ambientais, o programa Floresta Mais, que remunera efetivamente, remunera quem preservou. Então, ministro, 85% da floresta amazônica ela é preservada e, pelo que a gente pode notar, nenhum país de primeiro mundo chega perto desse nível de preservação de vegetação original. Mas, além disso, tem a questão energética. Se tivesse que falar para um europeu que perguntasse ao senhor, como é que o senhor responderia sobre a matriz energética brasileira? É o que você falou, a Amazônia, além de 85% preservada, tem as áreas de preservação permanente preservada, que é a beira dos rios. Imagina você ter que demolir todos os prédios que estão construídos em cima d'água na Europa. Não ia sobrar quase nada. Agora, com relação à energia, a mesma coisa. Nós temos 85% de energia renovável no Brasil. Hidráulica, eólica, solar e biomassa, por exemplo, o bagaço da cana. Já os outros países da OCDE, inclusive os europeus, 14% só de energia limpa renovável. O resto é termoelétrica, é petróleo, é nuclear, né? Então, nós estamos, até nessa questão da energia, nós estamos numa condição muito melhor que eles. Pega o carro elétrico. O carro elétrico europeu, que tem um problema grave de bateria, porque você não recicla a bateria do carro elétrico, ainda por cima é abastecido, em muitos casos, com energia suja. Você abastece o carro elétrico numa termoelétrica. Aqui no Brasil, não. O carro a etanol, o carro a álcool, né, nosso, tem o híbrido flex, que é uma mistura de elétrico com etanol, ele polui muito menos, emite muito menos gás de efeito estufa do carro elétrico puro europeu. E a turma não fala nada. Mas, para além disso, o que o governo pode fazer com relação a essa área ambiental? Porque eu sei de alguns programas, né? Dentre eles ali tem o Adote um Parque e tem outro que faz um rastreamento da madeira. Como é que funcionam esses programas? Nós temos o Floresta Mais, que é remunerar a pessoa que tem a reserva legal, pagamento pela reserva legal dela, que é pagamento pelos serviços ambientais. Então você não só põe uma restrição na pessoa, que é o que o Código Florestal determina, mas você remunera a pessoa por isso. Foi feito agora, no governo do presidente Bolsonaro. Também o Sinaflor Mais, que foi lançado, que é rastreamento da madeira desde a sua origem na floresta. Você sabe exatamente de onde veio a madeira. Aquela árvore que foi cortada, etiquetada, o Sinaflor Mais presta esse serviço. Você tem o Adote um Parque. O que é o Adote um Parque? 132 unidades de conservação, né? Parques, unidades de conservação federais, que aliás estão até aqui nesse mapa. Essas unidades de conservação federal representam 15% do território da Amazônia. Então o que a gente está dizendo para as empresas brasileiras e estrangeiras? Você que quer ajudar, está aqui uma oportunidade. Você pode adotar um parque desse, pode parar do discurso e colocar dinheiro no bolso, colocar a mão no bolso de verdade. Você pode adotar, ajudar a custear essas 132 unidades de conservação. Cada empresa vira o patrono de um parque desse. Nós fizemos um cálculo da média de R$50 o hectare por ano de patrocínio. Então você tem lá uma região muito grande, com um potencial dessas 132 que representam 15% do território da Amazônia. Cada um desses bancos, fundos, empresas, brasileiras e estrangeiras, vários que apontam o dedo para o governo, acusando a gente, está aí uma oportunidade. Pega o dinheiro do próprio bolso e ajuda a manter um parque. Vamos separar aí quem está no campo do discurso e quem ajuda na prática. Uhum. Interessante, né? Porque não sai nem 10 euros o hectare. É isso aí, então, 10 euros o hectare. Realmente está O governo não vai lucrar com isso daí, né? O objetivo certamente não é
o objetivo arrecadatório. Não arrecada nada, é direto no parque. A própria empresa é que banca. Me permita aqui fazer o papel do advogado do diabo? Por que então não aceitar o dinheiro do Fundo da Amazônia, visto que, por exemplo, a Noruega era um grande doador? Qual era o problema desse modelo? Tinha alguma coisa a ver com as ONGs? Conta um pouquinho dessa história pra gente, porque o senhor mesmo foi muito criticado, eu lembro, por ser uma pessoa que, em princípio, estavam tentando criar a narrativa de que o senhor não queria aceitar dinheiro de ninguém, a soberania do Brasil, como se fosse um radicalismo da sua parte. Não. Como é que é essa história do Fundo Amazônico? Foi muito bom você ter tocado nisso, porque nós nunca dissemos que não queríamos ajuda. O Fundo Amazônia, o que é? É quando você mensura a redução de emissões, essas reduções são calculadas em fator monetário, e autoriza, né, a jurisdição estrangeira, nesse caso Noruega e Alemanha, a fazer uma doação que vai para o BNDES. Então veja bem, Eduardo, é doação em razão de redução de emissões do Brasil para um banco público brasileiro, que é o BNDES, administrar, para aplicar no nosso território. Então não faz sentido o governo do presidente Bolsonaro, eleito por 58% da população brasileira, não ter direito de gerir o recurso. Que doação é essa, então? Então não é doação. Então qual foi a nossa discussão lá atrás? Nós recebemos o recurso, ele é muito bem-vindo, mas quem vai decidir que projetos serão financiados com esse recurso, quem vai receber o recurso e em que condições, será o governo, que é o governo que representa os brasileiros, é o governo que administra o BNDES e é, portanto, o governo que recebeu a doação. Se não for desse jeito, não é doação. Então, a gente brigou neste ponto, para mudar a regra de aplicação sem negar o recurso, mas ter uma governança sobre ele. Pode-se dizer que anteriormente as ONGs eram as grandes beneficiadas desses recursos? O que aconteceu na Amazônia? Você tem 10 anos de financiamento de projetos, ou pesquisas, ou coisas que têm pouco ou nenhum resultado. Você financiou uma série de ações supostamente sem fins lucrativos, mas os funcionários dessas entidades estavam lá ganhando 10, 15, 20 mil reais de salário. Estavam recebendo para fazer projetos, mas qual foi o resultado prático disso? Projeto que consumiu 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, qual é o resultado prático? Então o que nós fizemos? Foi uma reflexão sobre a efetividade e constatando a importância de nós termos o desenvolvimento econômico sustentável da Amazônia. Para ter desenvolvimento sustentável da Amazônia, precisa ter investimento privado, no pequeno empreendedor, no médio empreendedor e até nos grandes empreendedores que vão lidar com a bioeconomia. Eu te pergunto, fala tanto da riqueza da biodiversidade da Amazônia, qual é o grande laboratório farmacêutico que está instalado na Amazônia? Brasileiro ou estrangeiro? Tanto faz. Nenhum. Qual é a grande empresa de cosmético, brasileira ou estrangeira, tanto faz, que está instalada na Amazônia? Nenhuma. Então significa que alguma coisa nessa questão de investimento em bioeconomia está errada e precisa ser ajustada. E precisa ser ajustada para atrair o capital privado. Entendi. Saideira de Amazônia, posso mandar ver? Claro. O que seria da Amazônia sem as Forças Armadas? Olha, essa discussão... Eu sei que é uma pergunta muito mais direcionada para o Ministério da Defesa, mas eu vou aproveitar aqui que a gente está falando de Amazônia. Não, mas é verdade. O Brasil é muito grande, né? A gente não pode esquecer que a Amazônia, metade do nosso território nacional, a Amazônia Legal são 5 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. A Europa toda cabe dentro da Amazônia. Metade dos Estados Unidos cabe dentro da Amazônia. Uma região gigantesca de difícil acesso, não tem rodovia, ou você faz fluvial ou faz aéreo. Então o papel das Forças Armadas para manutenção e preservação desse território tem sido fundamental ao longo da história do Brasil. Quem é que tem capacidade de mobilidade, né, de se locomover na Amazônia com velocidade, com transporte de tropas para assegurar, por exemplo, a nossa fronteira, ou policiamento para entrada de drogas, ou até combate aos crimes ambientais? Durante anos, as polícias militares dos estados da Amazônia ajudaram nas operações de fiscalização ambiental. No ano passado e nesse ano, até isso nós tivemos problema. Então, por questões de orçamento, de decisões políticas, o que quer que seja, o fato é que as polícias militares estaduais não deram o suporte que a gente precisava. Então, novamente, foi fundamental o decreto de garantia da lei da ordem que o presidente Bolsonaro assinou. No ano passado, nos meses de setembro e outubro, reduziram as queimadas, foi uma GLO específica para as queimadas, reduziu as queimadas nos últimos índices dos últimos 20 anos, os menores índices dos últimos 20 anos, e nesse ano, iniciado em 11 de maio,
justamente para suprir essa falta de apoio de polícias militares nos estados, foi fundamental a GLO, junto com o IBAMA, junto com o ICMBio, junto com a Polícia Federal. Tá aí, pessoal, por isso que o nome desse programa aqui é O Brasil Precisa Saber, porque certamente muito do que o ministro está falando aqui você não viu nos grandes meios de comunicação. Mas saindo um pouquinho de Amazônia, indo para o Nordeste, ano passado teve um assunto desagradável, que foi aquela mancha de óleo que percorreu ali boa parte do Nordeste. De onde é que veio essa mancha de óleo? Eduardo, primeiro, é fato que o óleo que chegou ao Nordeste brasileiro é um óleo extraído de poços da Venezuela. E a Venezuela não tem controle sobre o óleo que sai do seu país, porque o regime comunista faliu o país, quebrou toda a organização estatal e aquilo lá não tem praticamente controle nenhum. O que aconteceu? O óleo venezuelano que saiu do país sem controle acabou atingindo, por alguma forma, a costa brasileira ao longo de 2 meses, aquele óleo foi chegando. As investigações apontaram para um navio de transporte de petróleo que teria deixado vazar a 600, 700 quilômetros da costa um volume grande de óleo num determinado período, uma data. Mas até agora, essa é uma investigação que segue sendo feita pela Marinha e pela Polícia Federal, com uma série de dificuldades, né? Porque você investigar um navio que viaja pelo mundo e que não respeita determinações da legislação brasileira, da justiça brasileira, então esse encerramento da investigação para ter certeza absoluta que foi aquele navio ainda não foi feito. O que nós sabemos é que o óleo é venezuelano e que ele foi chegando nas praias brasileiras durante aquele período de 2 meses. E agora a parte boa, saindo do óleo nas praias do Nordeste, indo para o marco do saneamento básico. O que a gente pode esperar desse marco do saneamento básico e por que ele foi tão celebrado pelas pessoas que realmente se importam com o meio ambiente? Veja que a questão ambiental, 80... E olha que eu surfo, hein? Essa é uma demanda até que me trouxeram quando eu fui surfar lá em Maresias. E é correta essa demanda, porque mais de 80%, 87% em algumas regiões, 87%, 85% na média da população brasileira vive nas cidades. E vive nas cidades sem saneamento, 100 milhões de brasileiros não têm acesso a coleta e tratamento de esgoto, 35 milhões de brasileiros não têm água potável. Esse é o legado de descaso com o meio ambiente urbano, que diz respeito à saúde das pessoas. Esse é o descaso que a esquerda deixou para o governo do presidente. O que nós vimos? Que nesse período de pandemia, em que as pessoas ficaram confinadas nas suas casas, isso se mostrou ainda mais grave, porque ficou evidente como a falta de saneamento é relevante para a saúde das pessoas. Aliás, é um binômio, é saneamento e resíduo sólido, ou seja, lixo. O Brasil vive uma pandemia de má gestão do lixo, né, dos resíduos sólidos, sobretudo domiciliares, no Brasil todo. A esquerda que governou o país, inclusive o Ministério do Meio Ambiente, não ligou para avançar nem no saneamento e nem na gestão do lixo. Então você tem essa doença, 100 milhões de brasileiros sem saneamento, 35 milhões sem água potável, uma pandemia de lixões no território nacional todo, e foi justamente no governo do presidente Bolsonaro que se aprovou, com voto contrário da esquerda, a esquerda votou contra o marco do saneamento. Olha que barbaridade, não fizeram enquanto estavam no poder e quando o governo do presidente faz, eles votam contra. Então total descompromisso com a questão ambiental urbana, que diz respeito não só à contaminação de lençol freático e solo, mas também, evidentemente, com a saúde das pessoas. Não, realmente, PT, PCdoB, PSOL, esses partidos, não adianta. Se a pauta ali vem da presidência da República, eles já são de cara contrários, né? Isso sim, um verdadeiro radicalismo e uma verdadeira intolerância. Ministro, saindo um pouquinho de Amazônia, Nordeste, daqui a pouco a gente fecha o país inteiro aqui. Pantanal. Está sendo construída uma narrativa para tentar mobilizar, né, grandes produtores a até, quem sabe, fazer um boicote com relação às queimadas, que agora parecem atingir mais o Pantanal. Em que nível que essas queimadas estão e o que o governo está fazendo com relação ao Pantanal? Olha, Eduardo, as queimadas são importantes, nós estamos com dedicação, inclusive eu estive lá, seu pai esteve numa terça-feira, eu estive numa quinta, na mesma semana, ele foi a Corumbá, eu fui a Cuiabá, no Mato Grosso. Ele foi no Mato Grosso do Sul, eu fui ao Mato Grosso. O que está acontecendo? Tem muito fogo lá realmente no Pantanal, é verdade. E por quê? Por que esse fogo tomou essa proporção? É importante a sociedade entender. Existe uma medida chamada fogo frio, ou contrafogo, que é você colocar fogo propositalmente no período
que não é o período seco, no período que tem chuvas, você queima propositalmente, programado, de maneira controlada, você queima determinadas regiões para diminuir a quantidade de massa orgânica, ou seja, folhas, galhos, capim seco, porque quando vem a queimada no período seco, realmente como agora, se você tiver menos massa orgânica, o fogo se propaga menos. O que aconteceu com o Pantanal? Eles estão há 2 anos sem fazer o fogo frio, que eles chamam lá, que é esse fogo preventivo, manejo preventivo do fogo. Por questões ideológicas, questões administrativas, não se permitiu lá no Pantanal que eles fizessem o manejo adequado do fogo no momento correto. Então juntou muito material orgânico e quando pega fogo de maneira descontrolada. O segundo aspecto que também foi chamado a nossa atenção lá, cada vez mais vem se perseguindo, vem indo contra a criação de gado solto no Pantanal. Só que é o gado solto que come o capim, que come o mato. Então diminui também essa massa orgânica. E você não deixar criar gado de maneira extensiva lá, também propiciou um aumento substancial desse material orgânico. E um terceiro ponto, aí muito relevante, que nós estamos mudando agora, é a permissão para você usar aquele material que é despejado junto com a água pelas aeronaves. É o chamado bloqueador de fogo, ou retardante. É um produto com uma composição muito parecida com o fertilizante e que multiplica por 5 a efetividade das aeronaves no combate ao fogo. E por uma questão ideológica, não se deixou utilizar o retardante de fogo. Mandou despejar só água. E a efetividade desses aviões só com água é 1/5 do que seria se tivéssemos o bloqueador de fogo. Até nisso atrapalha ali a questão ideológica, né? Muito. Sensacional como que aqui tem muito disso, né? Então tá aí um recado para você que acha que a vaquinha só solta o pum, que destrói a camada de ozônio, você que adora também criticar, mas curte o McDonald's, tá aí, ó, uma notícia que certamente você não sabia. O gado ajuda a reduzir essa massa que depois serve como combustível para as queimadas. Então, mais uma vez, os nossos fazendeiros ajudando a combater o fogo e a preservação do nosso meio ambiente. Mas, ministro, agora eu vou sair um pouquinho da sua área ambiental e vou entrar numa área que eu curto muito, que é a de armas de fogo. O senhor foi muito criticado quando saiu candidato em 2018 e acho que o número do senhor era alguma coisa relativa a um calibre de uma arma. Como é que era isso? 30 que até o próprio partido do senhor chegou a criticá-lo? O direito de legítima defesa, de ter arma para se defender, seja na sua propriedade rural, na cidade, é um direito sagrado, porque é inerente ao direito de legítima defesa da sua própria vida. Se você não tem meios para se defender, como é que você vai se defender? Então, esse direito da legítima defesa foi algo que eu sempre defendi. E a forma de fazer isso é o direito às armas. As pessoas terem armas em casa, terem armas na sua propriedade rural. Para quem tem habilitação, para quem tem condições e tem necessidade, também o porte de arma. Né? Quer dizer, nós temos aqui, tivemos até um colega de governo que outro dia prendeu o ladrão na rua porque estava armado. Se ele não tivesse armado, não ia prender ninguém. Então, evitou de ser assaltado, né? Evitou de ser assaltado. Então, essas polêmicas todas, elas têm uma lógica, né? E o direito à legítima defesa é uma delas. Uhum. E arma de fogo puxa para a questão da caça do javali. O Jair Bolsonaro, depois que ele teve um acidente de paraquedas, ele, nos anos 80 lá, ele quebrou os 2 pés e as 2 mãos. Acho que um vento pegou ele deu de cara com um muro. E a partir de então ele começou a desenvolver muito mais a questão da caça submarina. Quando a gente era moleque, levava a gente para acampar lá em Itarituba, entre Paraty e Angra dos Reis. E a gente gostava muito de fazer a caça submarina, né? Pegar um peixinho, bota na brasa, depois come. E mais recentemente eu até apoio grupos de caçadores. Como é que está a caça do javali hoje em dia? O javali ele é considerado uma praga? Se alguém quiser caçar, ela pode ou ela não pode caçar o javali aqui no Brasil? Olha, há uma explicação. O javali é uma espécie exótica, ou seja, não é nativo da fauna brasileira. Ele foi introduzido aqui com propósitos comerciais, né? Foi trazido para cá para ser reproduzido em cativeiro. Não deu certo, não teve mercado, a turma soltou o javali. Só que o javali, como não é da nossa fauna nativa, ele não tem um predador natural e ele se reproduz muito rápido e virou uma praga. Ele ataca outros animais, ele come lavoura, ele pisoteia nascentes, então ele tem uma consequência muito negativa para o meio ambiente, por causa desses motivos, para os animais, transmite doenças, né, febre maculosa e outras. Então é uma praga que precisa ser manejada, controlada.
quem vai fazer o controle? São as pessoas que fazem o manejo, ou seja, em outras palavras, a caça. Se você não caçar o javali, é um animal enorme, né? Ele não vai ser predado pelo habitat natural. Então, precisa ter um controle, precisa saber como é feito, mas não pode ter uma postura intransigente de dizer que o manejo de javali é indevido ou indesejado, porque isso está se alastrando como uma praga em todo o território, sobretudo o Centro-Sul, e vai se tornando um problema cada vez maior. Que eu lembro em São Paulo, no finalzinho do governo do governador Márcio França, ele chegou a editar ali, eu não sei se uma instituição normativa ou uma portaria proibindo a caça de javali. Né? E o pessoal ambientalista bate palma, né? Acha que o javali é igual tá protegendo a ararinha azul. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Em São Paulo, eu consigo caçar javali hoje em dia? Sim, porque a norma federal se sobrepõe, né? Eles acabaram se adequando à norma federal, mas são decisões como essa, como a proibição do manejo do javali, ou javaporco, como ele é chamado em alguns lugares, ou também teve naquela época a proibição de exportação de gado vivo. É uma grande fonte de receita, você exportar o gado vivo, que é abatido nos países que têm regras próprias, né? Os países muçulmanos e os países lá do Oriente Médio, eles têm uma maneira própria de fazer o abate do gado, tem uma questão religiosa envolvida. Então, quando você proíbe a exportação do gado vivo, você está tolhendo, na verdade, esse segmento importante do mercado agroexportador brasileiro. Não, realmente. Então, pessoal, o bate-papo tá bom, mas está chegando aí a hora do livro. E o livro que a gente está presenteando, o nosso querido ministro do Meio Ambiente, é do Rodrigo Constantino. Quem diria, hein? Livro do Rodrigo Constantino, editora Record, Confissões de um Ex-Libertário, que mostra aqui um pouquinho, né, uma crítica de como o movimento liberal na economia foi apossado pelos progressistas, né, de maneira, vamos dizer assim, sorrateira pela esquerda. E o mais engraçado, Michel, aqui no final, fala aqui no finalzinho, ó, eles, os conservadores, entendem melhor o perigo dos progressistas. Bem interessante. Obrigado, aí para o senhor, uma boa leitura do Rodrigo Constantino, que tem travado aí embates na Jovem Pan e por onde mais ele tem aparecido. Olha, o Rodrigo é craque, ele tem feito discussões muito importantes, levado pontos de vista extremamente relevantes, defendido de maneira coerente várias ideias. E esse livro aqui é muito bom, porque mostra, de fato, como você colocou bem, essa influência dos libertários dentro dos liberais e os conservadores. Eu que me classifico como um liberal na economia e um conservador nos costumes, também. Acho que exatamente, como você também, acho que essa questão dos libertários acabou confundindo muita gente. Né? Sofri isso várias vezes, aí, inclusive nessa última campanha eleitoral, essa mistura do libertário com o liberal. São coisas diferentes. Você pode ser conservador nos princípios, ter uma postura de direita no campo político e defender a agenda liberal na economia, diminuição do tamanho do Estado, a racionalidade e tudo mais. E é essa agenda que nós estamos avançando. Então, obrigado pelo presente, o Rodrigo é craque aqui, vou ler, fazer uma leitura voraz aqui. E diga-se de passagem, né, a única oportunidade que a gente está tendo das últimas décadas de ter um ministro da Economia liberal como Paulo Guedes é num governo do conservador Jair Bolsonaro. Né? É graças ao seu pai, o presidente Bolsonaro, que nós temos o Paulo Guedes. Tem um pessoal aí, mas o Paulo Guedes apesar do Bolsonaro. Não é apesar do Bolsonaro, não. É o Bolsonaro que apoiou o Paulo Guedes, que segura o Paulo Guedes, que dá força para a pauta liberal do Paulo Guedes e que tem o tato político para fazer valer a agenda liberal, que muitas vezes um liberal puro que nunca foi ao governo não tem. Então, ali esses dois pontos importantes. A agenda técnica econômica liberal com a sensibilidade política, com a leitura da realidade brasileira. Você não pode desconectar uma coisa da outra. Ministro, para finalizar, queria que mandasse um recado aí para as pessoas que realmente são preocupadas com o meio ambiente e veem todos esses desafios do Brasil. Como o senhor falou, metade dos Estados Unidos, uma área equivalente da Europa, temos aqui na nossa região amazônica, um litoral com não sei quantos, 8 mil quilômetros de extensão, fronteira seca aqui com os nossos vizinhos, 17 mil quilômetros, enfim. Qual o recado que você dá para as pessoas que realmente, os brasileiros, que estão preocupados com o meio ambiente? Olha, nós temos no tema ambiental um grande valor. Todos os que gostam de mergulho, de vida no mar, como é o caso do seu pai, de vocês, valorizam o meio ambiente. Aqueles que são do agro, ligados ao agronegócio, dependem do meio ambiente para produzir.
Os nossos povos, os irmãos brasileiros que estão da Amazônia, precisam de nós para prosperar, melhorar de vida e cuidar melhor do meio ambiente. Então, o tema meio ambiente, ele é importante no governo do presidente Bolsonaro. A forma que nós queremos defender o meio ambiente é levar a prosperidade, precificar, cuidar, né? Trazer uma melhoria econômica para o setor do meio ambiente, seja na Amazônia, seja no Nordeste, seja no Sul, no Centro-Oeste, onde quer que seja. Sem aliar essas duas agendas, desenvolvimento econômico com sustentabilidade, para ter o desenvolvimento econômico sustentável, nós não vamos melhorar o nível de cuidado ambiental no Brasil. Perfeito. Ministro. Eduardo, obrigado. Muito obrigado. E vocês viram aí, né, pessoal? Uma coisa não exclui a outra. Dá para você ter desenvolvimento econômico com geração de empregos, preservando a questão ambiental. Beleza? Muito obrigado por vocês que assistiram. Sempre recordando para se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo episódio aqui, porque aqui você sabe, né, que o Brasil precisa saber. Um abraço. Fiquem com Deus.